Boa tarde, meu nome é Ivan, esse aqui é o Lázaro. Estamos aqui no nosso segundo vídeo. Então, gostaríamos de tratar hoje sobre a obediência. Porque muitas pessoas, ouvem falar da obediência, mas ela não sabe lidar com a situação, independente da qual ela seja. Então, para falar sobre obediência, a gente meditou aqui no livro de Jeremias, capítulo 35, que fala sobre a obediência dos recabitas. Quem eram os recabitas? Os recabitas, eles eram os filhos de Jonadab, certo? E eles receberam uma ordem do pai deles de que não deveriam beber vinho e nem deveriam habitar em casas, morar em palácios, nem fazer edificações, nem amontoar animais e fazer nenhum tipo de criação desse tipo, mas eles deveriam viver em tendas. Se nós formos olhar, Ivan, é uma geração que veio já depois da Terra Prometida, né? Então eles tinham direito a morar no melhor, eles tinham direito a possuir animais, eles teriam direito a todo esse tipo de acesso, mas o pai, até morar em palácio. Mas o pai deu essa ordem e eles foram mantendo isso. E passaram para os filhos, passaram para os netos e assim eles foram mantendo. Em obediência ao homem, em obediência ao pai dele, que, diga-se de passagem, já estava morto. Mas ainda assim, mesmo depois de morto, eles mantiveram a obediência ao pai deles. É verdade. E para você ver também, se há um homem, ele obedeceu, mesmo estando morto, ele foi capaz de obedecer. Imagine a Deus. Porque muitas das vezes você está aí, você obedece até seu pai. Mas o que? Porque ele está com você naquele momento, mas de repente quando ele vira as costas, você o que? Desobedece. Você faz o que não era para você fazer. Então da mesma forma, Deus o que? Acabou olhando para ele e viu que ele era obediente. Uma simples coisa. Porque se fosse muito da gente aqui, o que daqui iríamos fazer? Ou vou ter um apartamento, ou vou ter um palácio. Então, vou largar a minha tenda para lá e vou para o palácio, que não seria nada demais, até porque foi Deus que deu o quê? O palácio a ele. Teria como justificar, argumentar para o pai e dizer, não, meu pai, a promessa de Deus é de que eu devo morar no melhor, ou até mesmo aproveitando-se durante o período em que o pai estava vivo, teria obedecido, mas com a morte dele já não teria um certo compromisso, vamos assim dizer, de manter essa obediência. E o que é que chamou a atenção de Deus? Foi justamente de que mesmo depois do pai morto, eles se mantinham em obediência. E aí o que é que Deus fez? O próprio Deus colocou eles à prova. Mandou Jeremias levá-los, porque quando você for ler Jeremias 35, você vai ver que Deus não manda convidar, Deus manda introduzi-los, ou seja, colocar a força eles dentro do palácio. Deus coloca eles dentro do palácio através de Jeremias, manda Jeremias oferecer vinho a eles, para eles beberem, né? E põe eles à prova. Só que o que eles fazem? Eles viram para Jeremias e explica o mandamento que eles tinham. E diz, nós não vamos beber vinho, nós não vamos viver aqui nesse palácio, porque assim nos ordenou o nosso pai. Então, o que é que Deus quer fazer com isso? O que é que Deus quer chamar a nossa atenção e deu a Jeremias naquela época como exemplo? Era para mostrar a Jeremias que os recabitas conseguiam obedecer ao seu pai Jonadab, mas Israel não obedecia a Deus. Israel se mantinha infiel e não era temente 100% aos mandamentos que Deus lhe dava. Então é isso que é passado para a gente aqui. Como é que eles conseguiam ser fiéis ao pai, já morto, e Israel não era fiel a Deus? O mesmo Israel que tinha passado pelo Mar Vermelho, o mesmo Israel que havia entrado na Terra Prometida, e ainda assim Israel não se motivava a realmente obedecer. E a única coisa que Deus quer da gente é a obediência. É apenas que, como diz o bispo Marcelo Braine, que é responsável pela Força Jovem Universal do Brasil, o alfabeto do Jovem de Deus ele tem apenas 4 letras, é o O, o B, o D e o C. Se nós obedecermos, nós vamos ter condições de alcançar tudo aquilo que nós quisermos de Deus. Porque logo depois, no final da história, Deus diz que, por causa dessa obediência, não faltaria e não faltou nenhum filho de Jonadab, nenhum recabita na sua presença. Ou seja, eles continuaram na presença de Deus, Deus supriu as necessidades deles, mesmo eles morando em tendas, morando mal, mesmo eles não bebendo vinho, que era a bebida para justamente dar alegria, Deus deu alegria a eles. Eles não precisavam beber para se alegrar, porque o próprio Deus supria essa alegria deles. E você que agora está aí assistindo a gente, se você obedecer, você vai ter suas necessidades supridas. Mas é obedecer, Ivan, de fato, de verdade, com interesse, né? Não é aquela obediência
falsa ou aquela obediência de aparência, mas é uma obediência total, não é isso? É isso. E se você observar também, o que? Depois que ele obedeceu, no final que ele teve tudo que ele necessitava para suprir, como o senhor falou aí, Deus deu a ele. Então, da mesma forma, a gente não sabe o que você está necessitando nesse momento, mas o que? Sabemos, se você obedecer, o que? Deus, ele vai suprir a sua necessidade. Então, a decisão da mudança da sua vida está nas suas mãos. Até porque, como diz a Bíblia, poderoso é aquele que obedece. Então, se você obedecer, você vai ser poderoso, e aquele que é poderoso, como a palavra já disse, pode tudo. Esse foi mais um vídeo, aguardem o próximo.